Quem você tem ouvido nos últimos dias? Toda hora sai uma notícia na TV, né, nas redes sociais, elas estão cheias de notícias de morte, de desespero, de medo, de incerteza. É bem difícil encontrar uma notícia de esperança, de alegria. Parece que todo mundo está empenhado em comunicar desgraça. Será que não estamos dando muita atenção às notícias em vez de buscarmos ouvir a voz de Deus em meio a esse caos? Desde o Antigo Testamento a gente vê os homens de Deus, né, ouvindo Deus na sua trajetória, e exemplos disso a gente tem lá em Gênesis 12, quando o Senhor chama Abraão, né, e o Senhor diz: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teus pais para a terra que eu te mostrarei. A gente também vê isso lá em 1 Samuel capítulo 3, versículo 10, né, o Senhor falando com Samuel pela primeira vez, e Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ele instrui ele e diz: quando a voz chamar novamente, diz, fala que teu servo ouve. Então naquele dia Samuel teve uma experiência com o Senhor. Também vimos na trajetória de Davi, né, diversos salmos, né, lá em 1 Samuel a gente vê várias vezes na trajetória de Davi pedindo a direção de Deus, ouvindo Deus no decorrer da sua vida. A gente também vê isso em Atos 16, quando em visão o Senhor fala com Paulo, né, para ele atravessar a Macedônia, e ali Paulo entende que é o Senhor falando com ele, que precisava evangelizar na Macedônia. Então, por que é necessário ouvir Deus? Certa vez, Jesus, em João 6, ele fez um discurso que pareceu muito duro para as pessoas que estavam ouvindo, né, para os seus seguidores. E a Bíblia diz que muitos dos que seguiam Jesus começaram agora a abandonar ele, a não seguir mais ele. Então Jesus chega para os discípulos e diz: e vocês também vão embora? Vocês também vão se retirar? E aí em João capítulo 6, versículo 68, Pedro diz: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna. Por isso que é de extrema importância a gente ouvir Deus. Enquanto o mundo prega desgraça, Jesus ele tem palavras de vida eterna. E aí você pode estar me perguntando: mas como é que eu posso ouvir Deus diante de tanta coisa que está acontecendo nesses últimos dias? Então eu quero falar para vocês dois pontos. O primeiro é que a gente pode ouvir Deus através da sua palavra. Paulo ele fala para Timóteo assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Está lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Então, a gente entende que a palavra de Deus, né, a palavra revelada de Deus para toda a humanidade, é o meio mais eficaz de a gente ouvir a voz de Deus. Se você quer ouvir a voz de Deus, se você tem um desejo de seguir a voz de Deus nesse meio dessa confusão, dessa loucura toda, então abra a sua Bíblia, leia a palavra, medite na palavra. Por quê? Porque essa palavra ela é divinamente inspirada. Embora tenha sido escrita por homens, mas ela é inspirada por Deus. E aí ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. A gente vai andar no caminho certo se a gente começar a ler, começar a meditar na palavra de Deus. O Senhor também falou a Josué, né, quando Josué foi chamado para ocupar o lugar de Moisés tinha morrido. Deus chama Josué e diz: Josué, capítulo 1, versículo 8: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita dele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Então Deus dá uma dica incrível. Você quer ser próspero, você quer ser bem sucedido na sua vida, então medite de dia e de noite nessa palavra. Medite dia e de noite nas escrituras, porque é eu falando para você o que você deve fazer, o que você não deve fazer, apontar a você o caminho que você deve seguir. Então a maneira mais eficaz de a gente ouvir Deus é através da sua palavra. O segundo ponto é numa vida de oração. Eu estou aqui na Jocum, né, estou fazendo a ETED, e a gente tem aprendido aqui alguns princípios que têm nos ajudado a também ouvir Deus, né, diante das circunstâncias. E um deles a gente precisa se calar, né? Não tem como uma pessoa falar e ouvir ao mesmo tempo. Às vezes só quer estar falando, pedindo, falando: Deus faz isso, faz aquilo, e a gente não para ouvir a voz de Deus. E aí o Senhor ele nos leva a esse lugar de estar em silêncio para ouvir a voz dele, né? Quando Samuel ele fala: Senhor, que o seu servo ouve, esse ouvir significa escutar com interesse, e pode ser traduzido como obedecer. Então Samuel está dizendo: fala, Senhor, que o teu servo obedece. Porque melhor do que a gente ouvir é estar pronto para obedecer aquilo que o Senhor
Ele tem para nos falar. Mas a gente só vai ouvir a voz de Deus e obedecer se a gente parar, guardar em silêncio, calar a nossa voz, né? A voz da nossa alma, e a gente ouvir a voz de Deus. Porque a nossa alma, ela está cheia de preocupações, a nossa cabeça está cheia de ideias. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que me preocupar com isso, me preocupar com aquilo. E o Senhor, ele fala em Mateus 6:33, que busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas, né? Que todas as coisas são essas, aos versículos anteriores que o Senhor estava falando, né? Ele vai acrescentar, Ele vai nos ajudar, Ele vai prover, mas a gente precisa muitas vezes parar a nossa alma, né? Que fica muito agitada diante de tanta coisa que precisa ser feita, e no meio disso, se a gente não fazer esse exercício, a gente não vai ouvir Deus. E outro ponto muito interessante também que a gente tem aprendido é entender a voz do inimigo e tudo que está nos distraindo, né? A gente vê que o inimigo, ele tenta nos tirar realmente da rota, nos tirar do foco, nos tirar daquilo que o Senhor, ele quer falar realmente, verdadeiramente para a gente. A gente observa isso lá em Gênesis capítulo 3, versículo 2 ao 5, né? Quando a serpente diz a Eva: certamente não morrerá. O inimigo está sempre querendo apontar a direção contrária àquilo que Deus, ele preparou para a gente. Então a gente precisa estar atento a isso também, pedir, fazer esse exercício, né? Pedir que o Senhor repreenda a voz do inimigo para que a gente possa ouvir somente a voz de Deus. Este princípio tem funcionado muito com a gente aqui, né? Porém, nada substitui a palavra de Deus. E o interessante disso tudo é que sempre o Senhor confirma aquilo que Ele falou no nosso interior pela palavra de Deus, né? Porque se aquilo que a direção que a gente está seguindo, a direção que a gente recebeu, estiver indo contra a palavra de Deus, então com certeza isso não foi o Senhor que falou, porque Ele jamais vai invalidar aquilo que Ele mesmo disse através da sua palavra. A nossa base, a nossa regra de fé é as Escrituras. Jesus em seu ministério nos deixou esse exemplo da gente estar tendo essa prática de ouvir Deus, né? Em João 12:49 ele diz: eu tenho falado não de mim mesmo, mas do Pai que me enviou. Esse me deu ordem sobre o que eu deveria dizer e o que proclamar. Então Jesus, ele nunca falava nada dele mesmo, ele sempre dizia: eu falo o que eu ouvi do meu Pai, eu faço o que eu vi o meu Pai fazer. Então Jesus estava em constante comunicação com o Pai, em constante oração para ouvir dele a próxima direção, o próximo passo a tomar. E uma prova disso é quando Jesus toma a decisão de escolher os 12. A Bíblia diz que ele estava em oração, né? Lucas 6, do 12 ao 13, diz que Jesus subiu ao monte a orar e passou a noite orando. E depois, quando ele desce, ele escolhe os 12. Então, até para tomar as decisões, Jesus, né? Ele foi consultar a Deus, foi orar a Deus, pedir a Deus uma opinião. Então, se a gente quer ouvir a Deus, a gente precisa também ter uma vida de oração. A gente precisa ter esse relacionamento. Deus, ele quer isso da gente, né? Deus, ele quer isso dos seus filhos, um relacionamento. E um relacionamento, a gente consegue ter um relacionamento com uma pessoa quando a gente está conversando com ela, quando passa tempo com essa pessoa. Então, Jesus, ele deixa esse exemplo para a gente. E a grande obra de Jesus na cruz nos deu esse livre acesso a Deus, né? O véu foi rasgado, agora não tem mais impedimento. Toda a barreira que tínhamos de nos aproximar com Deus foi quebrada por Jesus lá na cruz. Quando ele morreu, o véu foi rasgado, ele ressuscitou, né? Todos podem ter acesso a Deus, só basta crer em Jesus. Em Efésios 2 ao 13 diz que: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Uau! Então, é através de Jesus, é por causa de Jesus, né? E Jesus, ele nos ensina isso porque ele disse em João 15:15 que a gente já não chama a gente mais de servos, mas chama a gente de amigo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas o amigo, né, ele compartilha as coisas, né? Então ele quer compartilhar também com a gente, né? Assim como ele compartilhava com Jesus, ele quer compartilhar comigo, compartilhar com você também, né? O seu coração, né, da direção. A amizade com Deus muda nossas vidas. Eu posso falar isso por exemplo próprio mesmo, né? Uma vida de oração, uma vida de leitura, uma vida de pedir direção ao Pai, de ouvir Deus, muda completamente a nossa vida. A gente fracassa menos, né? Porque a gente se frustra menos, porque a gente está ouvindo Deus, né? Uma vez ou outra a gente quer fazer as coisas, a gente vai lá, quebra a cara, aí Deus dá um estralo e diz: olha, você precisa me ouvir mais. E aí a gente retorna, faz novamente e a gente é bem sucedido, né? A palavra de Deus nos garante isso. Se a gente ouvir a voz de Deus, a gente pode até ter desafios, pode ter problemas, vai surgir isso com certeza,
mas aí Jesus vai estar com a gente, Deus vai estar na direção de tudo e a gente não vai ficar frustrado no final. Pelo contrário, a gente vai amadurecer. Pare de ouvir as vozes que não é a voz de Deus. Jesus sempre dizia que não fazia a sua vontade, sim a do Pai, que não falava dele mesmo, mas compartilhava o que o Pai falava. Por quê? Porque ele sempre estava em contato com o Pai, buscando nele a direção para o próximo passo, buscando refúgio. Então busque em Jesus a ajuda que você precisa para ouvir o Pai. E somente nele nós temos palavras de vida eterna. Deus abençoe.